Tarde, comunidade IFBA. Boa tarde a todas, a todos que estão dando um bom momento de homenagem para nós, para este Novembro Negro, esta versão do Novembro Negro 2022. Hoje, como continuidade, agora à tarde, nós iremos ter as apresentações de trabalhos de várias pessoas, de vários campi e também de outras instituições. Em seguida, o Fábio Pereira de Carvalho deve falar sobre território originário, violência e resistência. Trajetória dos indígenas Tupinambá de Belmonte numa perspectiva das relações étnico-raciais. O Fábio Pereira de Carvalho, que vai falar para a gente sobre o território originário, violência e resistência. Fábio. Boa tarde, professor. Boa tarde. Meu nome é Fábio Carvalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o belíssimo evento que vocês estão realizando. Eu acho isso de extremamente importância, né? Esse evento belíssimo, essas apresentações, esse trabalho. Parabenizar o senhor, parabenizar toda a equipe, os discentes, a professora Mariana, né? E dizer que a gente está aqui para colaborar. Bom, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Fábio Carvalho, né? Eu sou policial militar há 23 anos. Trabalho aqui em Belmonte, trabalhei na região, Porto Seguro, Belmonte. Eu sou coordenador da educação do campo aqui em Belmonte também, coordeno 20 escolas, onde dentro desses territórios, dessa área existe uma escola indígena, né, que é no território, na aldeia Tupinambá, na terra indígena Tupinambá de Belmonte. E eu estou finalizando o mestrado, eu faço minha defesa da dissertação no dia 16 de dezembro, lá na aldeia mesmo, né? Então, de antemão, já quero convidar todos vocês. Eu vou apresentar o resumo dessa pesquisa, né, que tem o título Território Originário, Violência e Resistência. Só lembrar que o meu professor é o Edson Caiapó, é um indígena, né, que é professor do IFBA em Porto Seguro, né, e também participa da minha banca de qualificação, participaram a professora Eva Potiguara, é uma indígena também lá do Rio Grande do Norte, o professor Richard Santos, que é docente aí da UFCB, e o professor Pablo, né, que é um antropólogo também da UFCB. Bom, o título do meu trabalho é o Território Originário, Violência e Resistência, né? Trajetória dos indígenas Tupinambá de Belmonte numa perspectiva das relações raciais. Bom, então, eu gostaria que Igor passasse. Você tem como passar, Igor? Isso. Então, eu faço uma pergunta, por quê? Primeiro, eu vou introduzir falando qual é a minha relação com os povos indígenas Tupinambá de Belmonte. Há 21 anos eu tive lá como policial militar, recém-entrado na polícia, né, admitido. Tive lá para fazer uma reintegração de posse. Essa ordem de reintegração de posse, ela foi tomada pela Justiça de Belmonte. E 20 anos depois eu estou trabalhando na escolta da Cacique Kátia, né? É uma liderança indígena, a cacique, Maria do Carmo Quirino de Almeida, a Cacique Kátia, né, que é a liderança indígena Tupinambá de Belmonte. E a minha relação começa bem antes, nos 500 anos, quando a polícia houve conflitos, né, com os povos indígenas nas comemorações dos 500 anos. De lá para cá, eu comecei a estudar, a pesquisar e ter essa relação próxima. Nesses 20 anos, eu venho acompanhando essa trajetória dos indígenas Tupinambá de Belmonte. E no ano de 2020, eu ingressei no programa de mestrado da UFCB, PPGR, né? Programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais, o mestrado profissional em Educação. E aí eu desenvolvi a pesquisa, né? Já está pronta, eu vou apresentar a dissertação. Eu faço a seguinte pergunta, né? O Estado brasileiro é capaz de prover direito aos indígenas Tupinambá de Belmonte? Dentro dessa pergunta, eu vou desenvolver vários aspectos com relação à violência, com relação ao racismo, com relação, né, a presença ou a ausência do Estado brasileiro em cumprir os direitos indígenas inerentes à educação, à saúde
inerente ao bem maior dos indígenas, que é o direito à terra. Então, eu vou prosseguindo dentro dessa perspectiva, né, de trabalhar a questão da violência e quais os traumas que, que essa violência trouxe para os Tupinambá de Belmonte. Pode passar aí. Então, o marco histórico da pesquisa, né, como eu já tinha falado, ele começa em 2000, nos 500 anos, né, a minha relação. Em 2001, os Tupinambá retomam o território, né, que é a aldeia Patiburi, formado um conglomerado de fazendas, são 5 fazendas, grande, né, 9.500 e poucos hectares o território. E aí eles fazem a retomada em 2001. Quando é em 2004, eles são retirados através da justiça, a justiça manda reintegrar. Em 2005 eles retornam, né? Então teve a reintegração de posse, eu participei dessa reintegração, e em 2005 eles retornam. Em 2008, eu venho trazendo isso dentro da pesquisa, na introdução, no memorial, né, descritivo da minha relação, a proximidade da minha relação com os indígenas, né? Em 2008, eu começo a participar do processo de escota. Ora, então aí entra uma dicotomia. Eu fui lá com o braço do Estado, o aparelho, né, um braço do Estado, e reprimi, retirei os indígenas do seu território. Em 2018, eu volto a ser a pessoa que vai fazer a escolta deles. Entendeu? Então, é interessante a narrativa dentro dessa pesquisa, né? A minha relação com os indígenas Tupinambá de Belmonte. Pode passar? Então, assim, a justificativa, né? Se justifica na viabilizar a resistência dos Tupinambá de Belmonte. Eles resistem até hoje a esse processo, né, violento, de violação, a esse processo é um processo triste e forte de violência, de ameaça, de monitoramento com drone, de sumiço, de desaparecimento de pessoas. Tem pessoas que têm 15 anos que desapareceram, nunca encontrou o corpo, nunca... Então, são muitos fatos misteriosos que acontecem nesses 21 anos que eles permanecem no território. Eu registro todo esse processo, né, de violência sofrido pelos Tupinambás e denuncio a ineficiência do Estado brasileiro na garantia dos seus direitos. Ora, se tem um relatório que diz que é terra indígena e tem 21 anos sem demarcar terra, observe que falta um ato demarcatório. O Estado brasileiro nega o último ato do processo de demarcação de terras indígenas, que é a portaria declaratória. Então, assim, a gente vê essa dificuldade, ainda mais com a eleição do governo, né, extremamente anti-indígena, de um governo, né, neoliberal, e que em 2018 já anunciava: índio não tem 1 centímetro de terra. E essa luta dos indígenas, judicialmente, ela continua, né, fisicamente, eles resistindo e com o território retomado. É claro que tem todas as suas dificuldades, então se justifica nesses pontos. Por favor. O objetivo geral é descrever todo o processo de resistência, né, dos Tupinambá de Belmonte. Aí, nesse processo, eu narro, né, eu pesquiso a questão ligada à educação, por eu estar num programa, né, que é de educação. Então, eu falo esse processo de educação, a negação desses direitos da educação. Até hoje, a comunidade luta judicialmente para ter, né, uma escola construída nos padrões indígenas, e os entes federativos do Estado se negam a cumprir a legislação educacional. Eu trago alguns objetivos específicos, que é evidenciar a violência implícita nos processos educacionais ante as relações étnico-raciais, discutir o papel do Estado brasileiro ante as demandas dos Tupinambás de Belmonte, destacar a presença dos povos indígenas Tupinambá no território do município de Belmonte. Observe que eles têm 21 anos, né, no território, e por eu estar na rede de educação, tem pessoas dentro da rede que não sabem que existe uma comunidade indígena em Belmonte. A mesma coisa na cidade de Belmonte. A aldeia está mais ou menos 200 quilômetros daqui. E tem pessoas em Belmonte que não sabem que existe uma aldeia, que existe
a comunidade Tupinambá, os indígenas Tupinambá de Belmonte, no município. Então, o processo de invisibilidade, né? O processo de negação, esse processo cruel que a gente sabe de discriminação, né? A opressão vivida num processo antagônico por parte também de fazendeiro, de uma elite, né? Do agronegócio, também influencia esse processo de apagamento de todo esse processo que, ao longo de décadas, de séculos, né? Os povos indígenas e os povos negros sofreram com esse processo cruel e dramático do Estado brasileiro. Bom, eu trago alguns, né, dos principais referenciais teóricos, né, o Carlos Fausto, aí quando eu entro na parte dos Tupinambás, né, na costa brasileira, eles habitavam toda a costa brasileira, o grupo Tupi, né, e aí eu trago todo esse contexto, né, étnico e a sua relação, a sua trajetória, onde é que eles povoavam, faço esse trabalho baseado no trabalho do Carlos Fausto. O Gessen Baniva, que é um antropólogo também, que tem um currículo muito amplo e tem alguns livros tratando da causa indígena, da educação, da saúde. Então, eu fundamento bastante a questão indígena nesse pensador, né? E a Ana Araújo, que fala dos direitos indígenas. Então, foram livros que eles fizeram pelo LACEN, né? Pelo MEC, foi um livro em parceria com a ONU, e esses livros estão disponíveis na internet, e aí a fundamentação teórica básica, mas além disso eu aprofundo, eu faço uma imersão em outros autores, né? Faço uma imersão na Daniela Larcon, que é uma estudiosa dos povos Tupinambá da região, né? Ela é da Serra do Padeiro, tem um livro publicado, aí eu vou na legislação, né? No RCID, que foi o relatório de identificação e delimitação do território, que foi publicado no Diário Oficial em 2013. Para vocês terem uma ideia, passou 9 anos brigando na justiça a comunidade para se conseguir a energia, para que a energia chegasse na aldeia. Então, você vê o processo de opressão de grupos, né, ligado corroborando com o Estado, com o processo também de legitimação do próprio Estado, né, a morosidade do Estado. Bom, a metodologia, eu trago o processo metodológico, um estudo de caso, porque eu sabia que era uma pesquisa que ela ia se ampliar a partir do momento que eu começasse a fazer, e ela é uma metodologia que se aplica a casos complexos igual esse, né, onde você vai estudar a relação étnica com a questão da violência no Brasil. E essa relação, ela se ampliou, né, ela foi tendo vários nós, né? Eu trouxe também a pesquisa documental, aí eu tive que emergir em documentos, né, da própria comunidade. Eu tive que buscar elementos, né, de estudos de urna funerária que foi encontrada no território, né, pesquisas antropológicas, né, que foram feitas lá no território, de fragmentos de cerâmica que foram encontrados, né, de locais que os indígenas consideram como sagrado, onde pessoas viveram em um oco de um pau, viveram à margem das lagoas. Então, eu trago entrevistas, relatório dessas entrevistas dessas pessoas. A pesquisa, só voltando, na pesquisa documental, tem uma parte que foi muito difícil para mim, foi conseguir entender o arcabouço jurídico. Não são mais ou menos aí uns 10 processos judiciais, né, movido contra a comunidade, e que eu quero aqui fazer um elogio ao Ministério Público Federal, né, e a Defensoria Pública da União, que atua firmemente para garantir os direitos consagrados no artigo 231 e artigo 232 da Constituição Federal com relação aos povos indígenas, né? Então, assim, só de processos judiciais eu tive que ler pesquisar em média umas 10 mil laudas, né? Eu trago essa planilha que eu consegui organizar dentro da pesquisa de mestrado, toda explicadinha, né, de todos esses processos, como eles, de inquérito policial, de acusação falsa, que a comunidade roubava cacau, que a comunidade desmatava, fazia desmatamento em série, tocava fogo. Então, todos esses inquéritos, todos esses documentos,
está acostado dentro, está encorpado na dissertação e com provas documentais de todos esses documentos. A pesquisa bibliográfica, né, que eu já tinha falado dos livros, dos autores, e história de vida, né, o relato dessas pessoas. Então, de Dona Luzia, de Dona Miúda, que teve um filho que há 15 anos foi para a beira do rio, para a aldeia, não apareceu nunca mais. Da própria Cacique Cátia, que tem um filho, né, um enteado que sumiu por circunstância até hoje nunca explicado, David, de 33 anos. Então, é uma história realmente triste, uma história, né, complexa, mas que a gente vai concluir isso num trabalho de mestrado. Não sei se isso para por aqui, que deve continuar. Pode passar? Então, a pesquisa ela se estrutura em 3 capítulos, né? Trajetória e memória Tupinambá. Aí eu falo do Carlos Fausto, da questão dos Tupinambá, da antropofagia, dos rituais, dos costumes, né? Da sua trajetória, da língua. Eu trago um pouco da cultura Tupinambá. Depois eu trago a trajetória dos indígenas Tupinambá em Belmonte, agricultura, rituais, educação, saúde. Trato de um tema muito polêmico, que é a Covid, como o governo tratou os indígenas, né, diante da Covid. Teve que os indígenas entrar na justiça, no Supremo Tribunal Federal, para conseguir garantir esses direitos. É a DPF, acho que é 79, se não me engano. Aí, no capítulo 2, os direitos violados e morosidade excessiva no processo de demarcação da terra indígena Tupinambá, né? Aí eu faço uma imersão em todo esse processo todo esse processo da relação do Estado brasileiro com a questão indígena, né? Fazendo uma trajetória bem extensa, desde lá como é essa relação, desde a chegada dos europeus em Pindorama, né, no Brasil. Então, assim, eu faço essa trajetória narrando e relacionando com a questão dos indígenas Tupinambá de Belmonte. No 3º capítulo, o dilema do Estado em garantir a terra e a vida aos Tupinambá de Belmonte. Ora, é um dilema. Em um momento, o Estado nega esse direito, né? Nega o território aos indígenas. Se depende de uma portaria declaratória para se tornar, né, se tornar regularizada a terra, se tornar um território indígena, de fato, né, com cartório e tal, o Estado nega esse processo. E, diga-se de passagem, em um desses processos, o MPF entrou contra a União, ganhou, o Estado está sendo multado durante todo o dia, está contando uma multa, que deu 2 anos de prazo para que declarasse a terra, né, o território, homologasse a portaria. O Estado nega e está sendo... recorreu de várias formas, né, a própria FUNAI, a própria AGU, e não consegue, e está contando o prazo, que deu 2 anos, e eles não declaram o último ato de demarcação da terra indígena. E para finalizar, o dilema do Estado... Volta só um pouquinho para mim, por favor. É o capítulo 3, o dilema do Estado em garantir o direito à vida e à terra. Nesse ponto, aí eu venho falar da escolta da Cacique Cátia, como é esse procedimento, onde é que eu estou envolvido, qual é o meu processo nessa... Eu falo da proteção, como é que a Cacique conseguiu essa proteção, porque das devidas ameaças. A Cacique hoje, ela tá num processo de... O tempo já acabou aqui, estão me avisando, já vou finalizar. Ela faz parte da proteção de testemunha, né? Está no Programa Federal de Proteção de Testemunha, e aí ela faz parte, por isso que ela tem a garantia, a escolta nos deslocamentos. E aí eu falo também da questão da relação da polícia, aí eu trago o Fanon, para falar de peles negras, máscara branca, para falar dessa relação da polícia, dos policiais militares com os povos indígenas, essa relação que sempre foi conflituosa. Aí eu busco Fanon e fundamento a minha fala, né, a minha relação com os povos indígenas. Pode passar rapidinho, só para finalizar. Vou finalizar rapidinho, só para... Bom, o produto educacional. O que é, para quem e para quê? Bom, no mestrado profissional da UFCB, a gente precisa apresentar, além da dissertação, apresentar um produto, um artefato, né, que vai servir para a sociedade.
De antemão, eu tinha pensado em um curso de direitos indígenas para os professores da rede pública de Belmonte, da educação do campo. Depois, eu e o orientador, a gente organizou de forma para esse curso ser oferecido pela internet, ser um curso online com certificado de 40 horas. E aí, o curso ele se ampliou para o Brasil inteiro, para as pessoas que gostam da temática, que querem conhecer sobre a temática, sobre esse curso de direitos indígenas. Então, lá é um curso básico de direitos indígenas. Aí lá a gente fundamenta na Constituição, nos tratados internacionais, a gente faz uma apresentação desse processo de violência, né, com os Tupinambás de Belmonte. Só um pouquinho, as últimas duas telas, por favor. Então, o site está aqui, né? Passa a outra para mim, por favor. Então, o site está aqui, aldeiapatiribelmonte.com.br, as pessoas podem acessarem o site. E aqui você direciona para a tela do Moodle, vai ter lá aqui do ladinho, aqui, ó, inscreva-se. Vale lembrar que a inscrição ela vai estar liberada a partir do dia que eu fizer a defesa. Aí o aluno vai ter, o discente vai ter aí 90 dias para fazer o curso é rápido, é básico, é uma linguagem simples, e vai ter um certificado de 40 horas. Ok, eu agradeço, professor, desculpa pelo tempo, mas muito obrigado pela oportunidade. Fábio, obrigado a você pela belíssima apresentação, uma dissertação muito bem elaborada, com um tema bastante pertinente. Vamos